Pessoal, segunda fase do nosso curso de entalhes. Nós vamos passar agora para placas comerciais. As placas são interessantes, pois além de serem muito fáceis de serem fabricadas, elas têm uma aceitação comercial muito boa. Você consegue vendê-las com facilidade. Você já deve ter percebido que os nossos 3 cursos estão interligados, tanto o curso de marketing e planejamento, quanto de marcenaria, quanto de entalhes. Então, o nosso curso de entalhe, ele vai se encaixar novamente com o que você vai aprender nessa segunda fase do curso de marketing, no Dica Rápida. Pois o que você vai aprender nos próximos vídeos e nas próximas aulas do Dica Rápida servirão para que você venda essas placas que serão fabricadas. Vamos fazer placas comerciais, letras, números, chamadas comerciais entalhadas. São simples, porém muito importante, pois elas te habilitarão para a terceira fase do nosso curso de entalhe que ainda vai chegar. Bom, vamos começar. Bom, pessoal, vamos começar. A primeira coisa que você precisa fazer quando você começa uma placa comercial, você precisa da fonte, da letra. As letras também são conhecidas como fontes. Você precisa de uma fonte. Eu estou usando, para começar, uma letra comercial chamada Arial. Número 400. Eu abri o Word no computador, se você tiver o computador. Eu selecionei o tipo de fonte Arial, número 400. Você imprime a fonte, você imprime num sulfite, num A4, você cola num pedaço de cartolina e recorta. Como eu estou sem impressora no momento, a minha tinta entupiu, eu escrevi o número 1, Arial, número 400, botei no pendrive esse arquivo, salvei e levei numa lan house para imprimir. E colei na cartolina e recortei para termos a forma. Você tem a opção ainda, se você não tiver computador em casa, não tiver impressora, ir numa lan house, você pede o tipo de letra que você quer, o tamanho que você quer para sua placa, escreve a frase e eles imprimem para você. Isso custa 20 centavos, 50 centavos a folha, e você cola numa cartolina e recorta. É muito simples, é muito fácil de fazer. Obter a fonte, obter a letra ou a frase é muito fácil. Qualquer lan house faz isso. Ou ainda na casa de um amigo, ou de um primo, de um parente, alguém vai ter um computador, uma impressora para te emprestar. É apenas uma folha. Vamos começar com o número 1, tá? Arial, porque ele é mais comercial e ele é reto, mais simples. E vamos começar pelo entalhe, o modelo de cava, o modelo cavado, o modelo escariado. Depois que eu imprimi a folha de sulfite, colei sobre a cartolina branca, uma cartolina simples, normal, custa em média 80 centavos, R$1. Eu colei, recortei, eu já tenho uma forma. Esse meu número, por exemplo, ele tem 8,5 centímetros, um tamanho bom para uma placa. Como já estamos habituados, vamos usar um resto de madeira, um resto de pinos que eu tinha aqui em casa da obra, que sobrou, é apenas para exercício. Pode ser qualquer madeira, qualquer resto, qualquer toco. Pode ser resto de cedrinho, resto de peroba, resto de obra, resto de pinos para obra. O tipo de madeira descartável que você tiver em casa. Eu vou centralizá-lo aqui. Não vamos utilizar hoje a morsa, pois é madeira comprida, então fica mais difícil trabalhar na morsa. Se você quiser esses primeiros exercícios trabalhar com a morsa, não tem problema. Quando a placa é grande, não dá. Então por isso que eu já vou me habituar a trabalhar com os pregos, como eu te ensinei lá na aula 1, na aula 2, no início do nosso curso de entalhes. Eu preguei 4 pregos, agora eu vou finalizá-los para que a peça fique fixada na bancada. Aí eu vou em seguida contornar essa forma com o lápis. No meu caso, eu vou usar o canetão preto para que você enxergue melhor, mas no seu caso, use o lápis. O canetão você lembra que ele marca. O meu não vai ficar tão bom quanto o seu, pois eu vou usar o canetão para marcar. E você sabe que o canetão, ele mancha, geralmente, a madeira. Você usando o lápis vai ficar muito melhor. Tá aí, está marcado o nosso número 1. Já usamos a forma de cartolina que nós fizemos, imprimindo o sulfite, colando na cartolina, recortando, para obtermos essa forma. Qualquer letra que eu for fazer ou frase, eu vou ter que fazer isso. Bom, vamos trabalhar com escariação, com cavas. Então nós vamos usar a parte de dentro nessa primeira aula. Primeira coisa, você já sabe, parede. Vamos cavar o lado de dentro, não o lado de fora. O interior, o centro, isso tudo aqui é parede. Nós vamos usar o lado reto do formão, como você já sabe. Vamos marcar 1 ou 2 milímetros. Eu vou fazer esse contorno na peça toda. Nas partes redondas, eu não vou usar um formão médio, eu vou usar o menor que eu tenho, pois eu preciso marcar a menor parte da madeira que eu puder.
Partes retas eu posso usar o formão um pouco maior. Importante, sempre você vai manter os 90 graus em relação à parede. Partes maiores eu posso utilizar o formão um pouco maior. Marquei, agora eu começo a seguir a veia. A veia está nesse sentido, eu vou com o chão virado para baixo, vamos removendo até a parede. Esse lado da parede, eu inverto para cá e venho, começo com os 45 graus e vou deitando até chegar nessa região de parede. Vamos seguir esse movimento. Partes redondas eu já vou na diagonal cortando a veia. Tirei uma primeira camada, vou aprofundar uma segunda camada agora. Aquele mesmo procedimento que você já conhece, de ir aprofundando 2, 3 milímetros, 1 milímetro. Parte redonda, nós usamos o formão fino. Sempre respeitando a parede com o lado reto do formão. Uma dica importante, madeiras mais duras para esse tipo de entalhe, para cavas, para números, para letras, para placas, como peroba e outros tipos de madeiras que sejam mais densas, são melhores. Pinos não é difícil, não é impossível, mas ele é mais mole, você precisa redobrar o cuidado. Se eu quebrar essa quina aqui, por exemplo, esse cantinho, eu vou precisar colar ele, eu não posso perder, ele já está quebrado. Então é mais fácil eu quebrar no pinos do que numa madeira mais dura. Mas é mais fácil o trabalho executado na peroba ou na madeira dura. Mas não é impossível de fazer, até como exercício pode ser pinos. Agora que eu já tenho uma cava feita, eu posso ir ao comprido, vagarosamente, com todo cuidado. Tentando deixar uniforme a profundidade. É isso que o Pinus não me permite muito, porque ele é mais mole. Então eu tenho que ir com todo cuidado para não estragar a peça. Chega um certo ponto, é melhor a gente usar ele como faca. Por exemplo, para entalhes arabescos, outros tipos de detalhes que faremos no futuro, o Pinus já é melhor por ser mais mole do que madeiras duras. Ou seja, cada tipo de madeira serve para um tipo de entalhe, ou é mais indicado. Todas as madeiras servirão para qualquer tipo de entalhe, mas a dificuldade poderá se tornar maior ou menor, dependendo do tipo da madeira que você está usando. Agora já vamos começar a remover com mais leveza. As batidas devem ser mais delicadas. Você pode notar que eu quebrei e está levantando essa ponta. Ela se soltou. Eu vou ter que colá-la. Não vou perder a peça inteira por causa disso. Então eu separo essa peça para depois, com um pouco de cola branca, nós retomarmos ela ao lugar. Ela vai ficar aqui encaixada novamente. Se fosse uma madeira mais dura, provavelmente para esse tipo de entalhe, isso não aconteceria. Você na pressa pode utilizar também cola instantânea, que não é caro, para restaurar essas quinas que podem quebrar no Pinus. Aquelas beiradas que sobram, eu vou usar o fino, lado chanfrado para dentro da peça, lado reto na parede, e eu vou batendo levemente para apenas cortar essas farpas que ficam. Eu vou removendo e acertando elas.
Você notou a dificuldade que é fazer esse tipo de entalhe no Pinus. Na nossa próxima aula de entalhe, você vai aprender a fazer de madeira mais dura para que você perceba a diferença quando for a aula de cava. Bom, eu removi aquelas farpas que ficam, você vai batendo com o lado reto do formão nas paredes, sempre removendo, ou forçando com a mão e jogando para o lado, dos dois lados, você força e tira, ou você vem raspando e tira todo esse excesso que existe. Agora você vai dando uma acertada muito com cuidado, com a parte reta do formão ou com o chanfro, mas com muito cuidado, tirando esses excessos. O aprofundamento você vai dar o que você achar necessário. O meu deve estar com 3 ou 4 milímetros. Se você quiser aprofundar um pouco mais, é de você, ou um pouco menos. O importante é que mantenha mais ou menos um padrão uniforme. Agora nós vamos dar um acabamento na lixa grossa, dentro dele e nas paredes, nessa posição e dentro dele, o máximo que for possível depois da lixa fina. Bom, pessoal, e aí está a nossa peça. Você vai notar que as bordas, mesmo lixadas, não vão ficar com perfeição, por ser pinos. Se fosse mais dura, nós conseguiríamos, de cima para baixo, ir acertando ela de forma reta, ou até assim, de lado. O problema é que o pinus, a fibra dele não aceita ser cortada. Ela funciona quase como se fosse um isopor. Se você seguir a fibra, você consegue levantá-la. Se você cortar de lado, ela vai esgarçando. A solução para trabalhar com o pinus nesse tipo de entalhe, que é muito dificultoso, seria agora nesse acabamento você passar nas paredes uma massa de cor de pinos, de marfim para madeira. Seria uma solução, e lixar, vai dar um acabamento bom. Mas a dificuldade acaba não compensando. Mas eu queria fazer esse vídeo para você entender essa primeira parte no Pinus, para que você entendesse a dificuldade que é esse tipo de entalhe, ou mesmo se fosse em alto relevo, com o Pinus. Pessoal, tá ficando por aqui essa aula 8 de entalhes, essa nossa segunda fase, que serão as placas. A primeira aula que foi essa escariação, a cava, fazermos o número do formato cavado. Você já sabe como obter a letra, você já sabe como marcá-la, imprime ela, passa por uma cartolina, recorta, você tem o formato e você contorna com o lápis e começa a fazer a cava. Próxima aula nós vamos trabalhar o número 1 em alto relevo, mas aí já vamos partir para outra madeira para que seja mais fácil o nosso trabalho e você entenda como vai funcionar as nossas placas. Até lá, pessoal!